Boa tarde a todos vocês que estão dando. Aí, Thaís, gratidão, Márcio, ok, José Eugênio, a Rô já entrou, ok, isso mesmo, olha só quanta gente, que legal. Opa, deixa eu só acertar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um ok aí pra mim, por favor, se o som tá legal. Ok, Gabi, gratidão. Estão ouvindo? O som tá ok para vocês? Dá só um joinha aí para mim, por favor. Aí, legal. Então tá. Bom, o nosso tema de hoje, mas antes de começar a falar do tema de hoje, eu quero homenagear a todos nós, trabalhadores, afinal hoje é o nosso dia, né? Embora estejamos passando por uma situação bem delicada, né, com relação a trabalhos, aos empregos, situação financeira, principalmente da saúde. Mas quem não está agora nesse mundão, não é mesmo? Mas independente da situação que estejamos, eu até escolhi essa peça hoje, que tem o verde e amarelo, que é do nosso Brasil. A gente pode não estar aí com o governo do jeito que a gente queria, mas não estou aqui para falar de política nem nada, mas eu estou aqui para falar da nossa garra de brasileiro. Então, feliz Dia do Trabalhador para você. Embora, lembre-se sempre o seguinte, que o nosso pensamento é energia. Então, se eu penso coisas boas, otimistas, por pior que pareça estar mais difícil e como se estivesse sem esperança, vamos mudar o nosso pensamento, o nosso mindset. Tudo bem, é aceitar o problema, mas focar na solução. Então, o pensamento é energia. Então, vamos vibrar energia boa, tá? Para esse mundão afora, não só no nosso país, para a nossa vida e para o mundo inteiro, principalmente na parte da saúde. Saúde mental, saúde física, saúde financeira, a saúde de forma geral, tá? Então, feliz Dia do Trabalhador! E vamos lá, será que... Bom, a Roja eu vi que já entrou, né? Então, o tema de hoje é o meu filho não me escuta. Quem aqui é pai, mãe ou convive com um adolescente, dá só um ok aí pra mim, por favor. Fala aí se é pai, se é mãe, ou se é tio, se é avó, só para eu ter um parâmetro aí das pessoas que estão participando aí com a gente, tá? E o que acontece? Parece que, não sei quanto a vocês, mas a sensação que eu tenho é que às vezes, muitas das vezes a gente fala para alertar, fala as coisas para o filho, para o adolescente principalmente, é como se entrasse para um ouvido e saísse pelo outro, não é mesmo? Tem muitos obstáculos, parece que, para a gente chegar até eles. Enquanto eram crianças, eles estavam tão próximos, mas parece que no desenvolver da adolescência, eles vão se distanciando cada vez mais. E aí a comunicação parece que fica truncada e a gente vai se afastando em vez de acolher, em vez de aproximar. O que está errado nessa história toda? O que está acontecendo? Será que é a minha comunicação como mãe, como pai? Ou é a comunicação do meu filho que eu não estou entendendo como mãe, como pai? Eu achei uma coisa muito interessante aqui, num dos trechos de um livro. Vou ler para vocês. A adolescência é um processo inevitável e, no entanto, traz grandes desafios e até mesmo desestruturação aos educadores. O ser humano passa por momentos angustiantes, tendo que se adaptar aos novos costumes, aos avanços do mundo moderno, às rápidas informações pelos meios de comunicação. Mas não podemos deixar de estudar o que ocorre no momento atual, para podermos lidar melhor com essa geração que aí se encontra em plena transformação. Transformação que nos leva a pensar em novas atuações, mediações, para que consigamos construir uma nova etapa neste caminhar. Esse é um trecho do livro. O livro Escute-me, por favor. Dá para vocês verem aqui? Que é da Roseli Lauren. E ela que vai estar aqui com a gente hoje para nos orientar, para nos dar dicas de como que a gente
pode, como que está a nossa comunicação e como que a gente pode melhorar essa situação, principalmente com essa galera aí, que é totalmente tecnológica, totalmente virtual, né? Então, sempre conectados aí. Então, deixa eu só achar a Roseli aqui. Rô, cadê você? Deixa eu ver. Peraí. Rô, eu acho que você vai ter que sair e entrar de novo. Por favor, para eu poder te aceitar. Deixa eu verificar aqui. Ah, não, não precisa não, já achei. Aceitou aí, Rô? Conseguiu? Tá? Tá aí no cantinho do lado direito do Zeli. Enquanto isso, ó, a Dapmelete, é isso? Desculpa, não entendi o nome. Mas tá aqui, ó. Sou mãe de 2 adolescentes. Tá passando por poucas e boas aí, hein? Eu também sou mãe de 2 adolescentes. O Felipe, de 16 anos, e a Isabela, de 14 anos. Roseli, tá ok aí? Conseguiu me achar? Faz assim, ó, Roseli. Sai, tá me ouvindo, Roseli? Sai e entra novamente. Vai aparecer no seu cantinho embaixo para você me enviar a solicitação. A Roseli acho que não está conseguindo entrar. Espero que a conexão dela esteja boa. Vamos ver o que está acontecendo. Eu também enviei a solicitação para ela, mas ela não está vendo. Roseli? Bom, enquanto isso eu vou falando. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, já vai colocando aqui para mim, tá? Daí eu já vou passar. Assim que a Roseli conseguir entrar, a gente já fala. A gente já vai respondendo também, tá? A Luciane, Luciana Roque, saudade de vocês, viu? Bom, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo vir por aqui de novo. Aí, agora acho que vai. Então, Rô, eu não sei qual que você... Aí, agora sim. Aê! Olá, eu já tinha entrado, não sei o que aconteceu. Estão me ouvindo? É, eu sim. Vocês estão ouvindo a Roseli? Tá tudo ok? Todo mundo Aê, ouvindo? Kátia, bem-vinda. Então, Tá. boa tarde. Vamos começar o nosso assunto, né? Como a Márcia já me Primeiro, Rô, eu apresentou, quero que você se apresente, né? sim, A galera aí como para te você já conhecer. me apresentou pelo nome, agora eu vou falar um pouquinho de mim, né? Eu sou Roseli Laurenti, eu trabalho com a psicopedagogia, com o coach e trabalho também com a psicanálise. Tenho cursos online da psicanálise, de formação de psicanalistas, e tenho um curso também de pais, né, para auxiliá-los aí no que for necessário. Então, vamos lá para o nosso assunto, né? Eu vou Tema de começar. hoje, tá? Eu Oi? só comecei, não sei se você chegou a ouvir a parte do trecho do livro, do seu livro que Sim, eu ouvi mencionei. que você Ah, falou do então tá bom. livro. Inclusive, eu gostaria, se for possível, de você dar uma verificada. Quem entrou em primeiro lugar, eu vou presentear com o livro. O primeiro Opa, quem que foi? Deixa entrou, eu ver eu então. presenteio com o livro. Ó, que Aí delícia. depois Deixa eu você só ver então. pega o endereço e me manda, eu posto no correio, tá bom? É Tá um ok. Daí, presente aí ó, para o deixa eu grupo. só falar quem foi a primeira pessoa. Mas vai falando aí que eu vou achar aqui enquanto isso. Tá, vou começar então. Eu vou trazer uma frase também do Rousseau que eu acho bem importante, que ele fala assim, abre aspas, o objetivo que devemos nos propor na educação de um jovem é o de formar-lhe o coração, o juízo e o espírito, e isto na ordem que eu estou citando.
Então, fechou aspas, né? Então eu percebo assim, coração reporta desde a infância o amor da mãe, para que ensine o filho a ter amor posteriormente. Juízo me reportou a valores que os pais têm que ensinar o tempo todo para os filhos, inclusive para os adultos, né? O entendimento, por exemplo, da justiça, da paciência, da honra, da fé, enfim, todos aqueles valores que cada um preserva na sua particularidade. E o espírito, para mim ficou assim, a essência, né, a alma imortal. E, e essa essência nos reporta nesse momento que a gente está vivendo, né, nesse tempo de crise, como a Márcia já colocou um pouquinho, mas o medo que todo mundo tem do desconhecido, né, as mudanças radicais que estão acontecendo dentro das famílias e que traz muita confusão mental. Os pais terem que lidar com como se fosse monitores de escola, ou professores até, isso está mexendo com muitos pais, né? Então, essa mudança radical da família traz o quê? Uma confusão mental. E essa confusão mental desestrutura o lar. É aí que precisa ser trabalhado. E a gente tem uma única clareza. Nós não temos controle de nada. Haja vista o que está acontecendo neste momento, né? Então, o que há necessidade de fazer quando está num conflito? Captar os sentimentos dos adolescentes, da criança, não importa. O que ele está sentindo? Raiva? Irritação? Nervoso? Né? E não adianta ficar lastimando, porque cada vez que você lastima, o que acontece? As mentes em conflito não mudam. Então, se a gente está... Se você reforçasse aquilo, se reforça, né? Situação. Exatamente. Então, você está lastimando, porque meu filho isso, meu filho aquilo. Não, o que eu posso fazer para alterar essa situação, né? E a gente tem uma certeza, né? Que tudo mudou e que vai mudar mais, né? Mediante tudo que a gente está passando neste momento. E aí, então, é interessante, né, pegar aqueles valores, aquele juízo que o Rousseau traz, e a gente conectar com a fonte. Não importa a sua fé, né? Se é Deus, se é Buda, se é Krishna, não importa. É importante que haja fé e que haja essa mudança, porque a nossa essência permanece, ela continua, né? E nós não estamos sozinhos. Né, sim. Mesmo porque a fé, independente da religião, a gente não está aqui para falar nem de religião nem de política, como eu mencionei no início, mas a fé, ela ativa, já tem experiências, pesquisas comprovadas que ela ativa parte do nosso cérebro, né? E vai estimulando vários hormônios, as coisas do nosso organismo que nos faz bem, né? Sim. Que é a dopamina, tal. Então, tudo isso vem estimulando a gente a pensar positivamente. Então, exatamente. Aí a gente vibra a energia positiva aí também. Então, por isso que a nossa mudança de mindset é extremamente importante, a mudança de pensamento. Olhar, aceitar o problema, a situação em que estamos vivendo, a situação que você está vivendo na sua casa, aceitar o problema, mas focar na solução. Porque esse é o diferencial. O que eu posso fazer para melhorar? Não o que o outro pode fazer, ou o outro que tem que mudar, mas o que eu posso fazer para melhorar. Porque a resolução está dentro de nós, né? Uhum. Somos nós que vamos resolver isso. E eu vou trazer um pouquinho um relato de alguns adolescentes para a gente refletir um pouquinho. Então, esse adolescente, né, falava o seguinte: tenho medo de engravidar e de ficar sozinha quando minha mãe não está em casa. O que remete a essa fala? O que está por trás disso? Ela não declarava, mas o que está por trás? Ela ou tinha medo de estupro, né? Ou estava sendo bulinada já por algum parente.
por algum padrasto. Infelizmente, isto está acontecendo demais. Essa violência está acontecendo, não só com adolescente, com criança também. Então, é uma atenção para isso, né? Outro adolescente fala assim, ninguém gosta de mim, eles me culpam. E para descobrir o que ele estava dizendo com essa culpa? Foram meses, até que ele chegou a contar que aconteceu um acidente com o irmão e que ele foi o culpado. Por quê? Ele era agressivo. Então, pode ter acontecido alguma coisa, mas o pai, ao invés de acolhê-lo, colocou de lado. E numa época em que ele estava de adolescente, foi muito difícil. E aí ele entrou em depressão e pensava em suicídio, né? Então, é uma conversa toda para melhorar essa situação. Por mais que ele tivesse sido culpado, né, porque a gente não sabe, tem que trabalhar esse lado com ele. Um outro garotinho falava assim, não sei por que nasci homem. Aí sim você entende que é uma tendência ao homossexualismo, porque ninguém aceitava essa situação em casa. Então, os adolescentes sofrem, e sofrem bastante, né? O que passa na cabeça deles? Né? Não consegue. O que passa na cabeça deles nesse momento, né? É uma transformação, né, que faz sofrer. E faz sofrer, e como fazer para reconfortar? Então, em primeiro lugar, quando eu falo pais, eu estou falando pai e mãe, tá? Isso é para generalizar, porque tem muitos pais que hoje são mães também, né? Então, o que nós devemos fazer? Aprimorar a escuta, né? E como dirigir aos filhos que vocês tanto amam e que são responsáveis por ele. Essa direção entra naquela questão que a Márcia colocou, da comunicação, que é muito importante, né? Porque a adolescência, de fato, é uma passagem obrigatória do luto da infância para a maturidade. E eles têm que passar por isso. A adolescência, ela começa hoje em dia mais cedo, por volta de 10, 11 anos, né? Por toda a informação que as crianças têm, então, é antecipada. E o adulto, né? A maturidade do adulto, ele chega lá por volta de 24, 25 anos, e olhe lá, né? Alguns vão mais além, porque ainda precisam dos pais, né? Tá cada vez mais tardio, né? O amadurecimento dele. Antecipa a adolescência e tardia o adolescente, né? Pela movimentação das informações rápidas, né? Através da internet. E a necessidade dos filhos ficarem além da faculdade, né? Então vai para o mestrado, para o doutorado, e aí vão ficando na casa dos pais, né? Então, inconscientemente, tipo, aqui tá bom, né? Tem medo desse mundo afora, né? Não podemos chamar de maturidade, mas são adolescentes, né? Porque estão chegando lá de uma forma, mas ainda são dependentes, né? Agora, vamos falar um pouquinho do ponto de vista biológico, né? O que acontece na adolescência? Hormônios, né? Os hormônios mexem. E mexendo com os hormônios, aí entra o quê? Os órgãos genitais, que se desenvolvem, né, de uma forma extraordinária e que faz com que haja... física, né? Isso, e aí que as crianças, né, entre aspas, vão distinguir, né, essas formas anatômicas, o que é o homem e o que é a mulher, né? Nos meninos acabam surgindo, então, as primeiras ereções, a ejaculação, né, a masturbação, a mudança de voz. Na menina, surge o quê? A menstruação, a alteração dos seios, o alargamento, né, dos quadris, é a parte física, e o charme feminino, né, que é atraente para os homens. Então, a adolescência é o surgimento de um corpo maduro capaz de procriar. Então uma criança de 12 anos pode engravidar? Pode, até antes, se ela já menstruou e tiver uma relação, né? Então,
amadurecendo. Infelizmente, não deveria, né? Porque ainda não está bem formada, existe uma situação ainda interna não adequada, mas acontece, principalmente nas comunidades acontece muito, né? Agora, do ponto de vista psicanalítico, então a gente pode perceber assim, são seres que estão conturbados, né? Ora, eles estão alegres, ora estão tristes, ora estão arrasados, e assim, agem de uma forma frenética, às vezes, eles entram nisso, né? Então, isso é uma revelação do adolescente, né? Até nós mulheres, né? A gente já pode. Nós mulheres, por exemplo, tem muitas. Eu estou para conhecer a mulher que não tem problema de TPM, né? Sim, então, sim. Tem momentos, tem meses que tanto o nosso estado emocional, quando a gente entra na TPM, dá vontade de você matar o primeiro que está na frente. E, às vezes, tem vezes que às vezes eu não consigo nem me olhar no espelho. Eu olho e já falo assim, o que você está me olhando? Sabe? De tão nervosa. E é tudo hormonal, né? Hoje eu entendo isso. Mas se para nós mulheres adultas, essa fase todo mês é complicado, imagine para o adolescente, para a menina, ou tanto faz o menino também. Daí eu não estou falando dos hormônios da menstruação, estou falando de toda a alteração hormonal que eles passam nessa transformação dessa fase da adolescência. Então, imagina, eles não sabem o que está acontecendo internamente no seu corpo, tá? Que são as alterações hormonais. Tá mudando tudo isso aqui, tipo, eu era criança, agora eu tô ficando com seio, agora eu tô ficando com pelos, isso e aquilo, tô chamando a atenção. E quando tenho aquele adolescente que ele já é mais tímido, isso agrava mais ainda, porque ele está chamando a atenção e aí ele começa a querer se esconder. Então, olha só o quanto é complicado e é difícil para eles encararem isso. O quanto ele sofre com tudo isso, né? E isso que os pais têm que entender, né? Sim, e é isso que eu ia falar agora. Os pais precisam entender. Sabe o que eu vejo? Eu falo assim, não só pela minha experiência com os pais, né, nos atendimentos, mas falo por mim mesma. Os meus filhos, eles estão maiores do que eu, né? Uhum. Então, assim, a minha filha, ela já é muito mais encorpada do que eu. E ela só tem apenas 14 anos. Só que várias vezes eu já me peguei na hora de estar discutindo como se fosse de igual para igual. Por quê? Porque a gente analisa o corpo. Inconscientemente, você bateu o olho assim, tipo, opa, é do meu tamanho e tal. Então, assim, sabe aquela parte que várias pessoas já ensinaram? Quando você vai falar com uma criança, se agacha para ela entender que é de igual para igual? Uhum. Então, é a mesma coisa que a gente faz na adolescência, mas só que é pro atrito. Né? A gente faz o sentido inverso. A gente acha que eles já têm a obrigação de saberem tudo, de tomar conhecimento de tudo, de saber o que vão ser lá no futuro. Então, a gente acaba exigindo, sem a gente perceber o nosso comportamento, acabamos aumentando essa pressão emocional deles por conta das nossas atitudes. Né? Então, o quanto eles ficam perdidos mesmo por conta disso. E o adolescente, nesse momento, né, nessa passagem que ele está sofrendo, ele gira em torno das oposições. Então, ele vai se opor a tudo, né? Ora ele está alegre, ora está triste, ora revoltado, ora ele se conforma, né? Ora ele está assim, entusiasmado, ora ele está deprimido. Isso são fases que vão mesmo confrontando, inclusive, com os pais, né? Então, tem aquele confronto que ele não tem muito claro. E, principalmente, quando ele bate mesmo de frente com o pai, que ele confronta, aí ele vai desafiar o pai, né? Então, eu admiro fulano ou um líder da gangue, né? Que é um desafio. Ou um ídolo, né? Um ídolo que, sei lá, que o pai não gosta, então ele vai exatamente contra, né? Um personagem de videogame. E ficam, assim, entusiasmados com essa situação. Enfrentando e se opondo mesmo à família. Agora, amor e ódio andam juntos, né? Então, os filhos têm amor
e tem ódio pelos pais no mesmo momento, né? Então, tem hora que eles têm aquele humor e aquelas atitudes normais, e ora não, né? Eles agravam toda uma situação. Principalmente aqueles adolescentes que estão em crise mesmo, né? Que tem aquelas dificuldades de não saberem, você até já falou isso, de não saber exprimir o que ele sente, né? Então, aquele jovem diante dos pais, né, dos educadores que desafiam, né, eles não sabem o que eles estão sentindo no próprio interior. Não é porque eles não querem falar, não é porque eles agem dessa forma, é porque eles não sabem. E como é difícil saber, né? Então, o que, que ele faz? Ele agride, ele grita, ele bate a porta. O pai achou ruim alguma coisa, ele bate a porta, né? Então, ele comete esses atos compulsivos mesmo, né? E tem um psicanalista, o Násio, ele fala assim que três, não grupos, ele fala de três maneiras diferentes que o adolescente se comporta, né? Então, ele traz como uma neurose de crescimento, a primeira, né? Uma neurose de crescimento, mas que é um sofrimento moderado, né? Então, isso é saudável, porque é uma fase que ele tem que passar. Então, às vezes ele está angustiado, ele está triste, ele se revolta, mas tudo isso é de uma maneira saudável. O que os pais precisam nesse momento aprender, né, a esperar, né? Aprender a esperar passar essa fase, que não é fácil, é longa, mas tem que aprender, né? Aí ele vai falar de uma segunda maneira, né? Que ele já vai trazer como um comportamento que é mais perigoso, né? Que é aquele que é um sofrimento mais intenso e que as crianças, né, os adolescentes apresentam com comportamentos depressivos, eles se isolam, vão para o quarto, não querem conversa com ninguém. Alguns tentativas de suicídio, outros partem para consumo de drogas, outros para bebedeiras, né? E anorexia, bulimia, inclusive uma apatia escolar. Não quer saber de escola. Muitos já vão para vandalismo, para o estupro, exatamente para as violências, e inclusive no cyber, dependência mesmo das mídias, né? Das redes sociais. Nos chats, fazendo chacotas ou fakes, eles partem para isso, né? E aqui já o jovem, nesse caso, ele tem um sofrimento, mas ele não é capaz de verbalizar, né? Já um pouquinho mais grave, já é um sofrimento mais de um comportamento de risco mesmo, porque ele se torna impulsivo, e essas situações às vezes são recorrentes. O jovem, ele não sente nada, né? Ele não sente nada, ele não sente culpa, mas ele age. Por que ele age? Para se afirmar e para ser reconhecido pelos colegas. Então, às vezes, ele abusa. Essa fase é a busca da identidade, né? Ele está buscando entender e descobrir quem ele é nesse momento. Então, essa parte de desafiar os pais, né, ou os mais velhos da família, tal, é mais na intenção de saber limites mesmo, né? Então, tipo, deixa eu ver até onde eu posso ir com qualquer pessoa. Aliás, a gente faz isso desde quando nasce, né? Já os nossos filhos, desde quando nasce, já vai testando os nossos limites. Então, na fase da adolescência, isso expande ainda mais. Mas exacerba, né? Busca. Exatamente. Tá. E o terceiro... Deixa eu falar aqui, Rô. Não, conclui o terceiro, porque e o terceiro, eu tenho uma pergunta aqui para você que tem muito a ver com isso que você falou agora. Tá, e o terceiro momento já é assim, algo mais, um sofrimento exacerbado mesmo, que é um distúrbio mental. Aí os pais precisam pôr bastante atenção, porque pode entrar a esquizofrenia, as fobias, né, de várias maneiras, todas elas, né, inclusive com síndrome do pânico, o toque, que também é grave, pode entrar uma depressão profunda,
distúrbios, né, alimentares de um modo geral, mais crônico mesmo, e as perversões sexuais. Aqui, nos distúrbios mentais, o que a gente precisa pôr atenção, se não for tratado, ele pode ir até a vida adulta, né? E aí, nesse caso, o que os pais devem fazer? Quando eles percebem isso, tem que fazer algum encaminhamento para um médico, porque é uma patologia, né? É uma patologia mental. Né? Como? Para profissionais, né, da área. Para profissionais, né? Às vezes um psiquiatra ou um pediatra no primeiro momento, que às vezes o pediatra encaminha. Ou procurar um psicólogo, um psicanalista, que aí já entra uma patologia, né? E que onde ocorre muitas vezes dentro do próprio lar, com abusos sexuais, com incestos, né? Praticados mesmo, com irmãos, com irmãs, com primos e às vezes até com a mãe, infelizmente, né? E as meninas? Uma realidade aí que não dá mais para esconder, né? E as meninas, elas também vão para pedofilia quando são babysitter, né? Aí aquela babá que fica abusando dos bebês e que as crianças mostram alterações, mas nem sempre é percebido pelos pais, pela ausência deles, né? Então, às vezes não percebe. Então, tem que ficar de olho no comportamento de fato, né? Você parece que ia perguntar alguma coisa? Isso, tem uma pergunta aqui que fala: a senhora acha que a tecnologia, o estar constantemente conectado com o celular sempre à mão, tudo isso piorou o diálogo entre pais e filhos? Olha, eu acredito que tenha piorado para aqueles pais que não põem limite, né? Porque precisa de um limite. Claro que o adolescente às vezes resiste, mas tem hora que precisa tirar o celular, né? Eu atendi uma criança de 8 anos, não era nem adolescente ainda, que já estava batendo na mãe por conta do celular. Ela ficava jogando de madrugada e depois não queria levantar para ir à escola de manhã. E a mãe não tinha percebido. Aí eu falei, olha, se ela não está levantando, porque ela está ficando até tarde, melhor se dar uma verificada. Dito e feito. Ela ficava até 4, 5 horas da manhã no celular, jogando, inclusive com adultos, uma criança de 8 anos. Né? E o que acontece nessa situação? Quando o pai não percebe, a escola fica prejudicada, a aprendizagem fica prejudicada. Então, realmente, precisamos pôr limites. Né? Tem horário, não pode dormir com o celular no quarto, porque senão eles vão fazer isso à noite. Claro que pode abrir uma exceção, sei lá, num sábado, deixa ele que fique com o celular. Mas durante a semana que tem aula, que precisa levantar cedo, aí precisa controlar mesmo. E que prejudica, sim, né? Então, precisa pôr bastante atenção. Todo essas dicas de percepções, de atenção que nós pais devemos ter com os nossos filhos, né? Sim. Para você entender que o tema de hoje é o meu filho não me escuta, né? Então é justamente por isso que a Roseli abordou todos esses fatores agora mencionados por ela, porque são esses motivos que nós precisamos ficar em alerta, porque Sim. é aí que eles não escutam. Não está escutando por quê? Porque eles fecham, dependendo da dor que eles estão passando, que eles não estão sabendo lidar com essas emoções, está muito difícil para eles. E aí tem aquele adolescente que não consegue se expressar, não consegue externar os seus sentimentos, porque nem ele entende, quanto mais poder falar para o pai ou para a mãe. Então fica muito difícil. Então a gente precisa sim começar a treinar o nosso cérebro nessas percepções, a observarmos melhor o comportamento. Percebeu que, tem algum comportamento diferente, estranho do meu filho, ele não era assim? Não é chegar para ele diretamente e falar assim, o que está acontecendo com você? Porque ele não vai falar. Uma coisa boba. Em relação à escuta, né, ir além do que ele está falando. O que ele está falando aí que porque nunca a gente fala aquilo que é. O que está por trás disso? É isso que
que temos que ter essa percepção, né, de fato. Porque, assim, a adolescência, ela é uma histeria, né? É um momento que eles estão mesmo fazendo esse luto para a passagem adulta. E o adolescente histérico, né? Aquele que é angustiado, é aquele que fica ali passivo, tímido, né? Às vezes até intratável na família, até com os companheiros, às vezes até hostil mesmo, né? Não quer saber de ninguém. Então, é normal? Não, né? Mas é um adolescente. E o adolescente triste, no caso, né? Aí ele, às vezes, ele se decepciona com ele próprio, porque ele não se aceita. Né? Ele olha no espelho, ele vê que está com o braço comprido, com a perna, não sei o quê, magro, gordo, enfim. Cheio de espinha. Ele não se aceita, então também é difícil. E aquele que apresenta, por exemplo, um humor melancólico, né? Ele fica ensimismado nele mesmo, então ele se fecha, ele não quer falar. Por mais que os pais queiram tirar, ele não quer falar. E às vezes tem até ideias suicidas mesmo. Mas nesse caso ele não passa ao ato, ele apenas fica na ideia, na fantasia, né? E tem também o adolescente, que é o histérico, no caso, né? É aquele revoltado, irritadiço. Esse já é mais complicado um pouquinho, porque ele entra em conflitos com os pais, ele entra em conflito de um modo geral, mas não porque ele queira, ele também não quer ser humilhado, né? Ele fica com vergonha. Será que eu sou um incompetente perante meus pais, então não quero me mostrar, né? Então ele acaba agredindo porque se sente fraco, né? Aí ele fica agressivo como defesa. Né? Como defesa mesmo. Verbal, muitas vezes física, que é para até um jeito de, como ele não está sabendo lidar com essa dor, de extravasar, né? Então ele vem com agressividade. Então, mais um motivo aí para a gente ficar atento no comportamento. Tipo, olha só, uma das coisas que eu acredito muito, que voltando de novo àquele assunto da comunicação, né? Sim. A família tem o hábito de gritar entre vocês, grita muito, é assim, porque você nunca faz isso, opa, então, tipo, olha só, são os exemplos. Eu sempre venho falando, os exemplos gritam mais que palavras. Então, você quer entender o que está acontecendo com o adolescente, que seja o seu filho, neto, sobrinho, é você entender o meio onde ele vive, o que está acontecendo, o que estão ensinando para ele através de comportamentos. Exato. Então, tudo isso influencia. Então, imagine, ele já não está conseguindo lidar com as emoções dele. Então, tem aquele que, dependendo do meio onde ele vive, se é caótico, sabe, é histeria o tempo inteiro, a família é assim, então, de duas, uma. Ou ele passa a agir assim também, porque para ele vai ser normal, né? Tipo, todo mundo é assim, então é assim que deve ser. Então, é assim que eu vou ser na escola, é assim que eu vou ser quando eu crescer no meu trabalho, então é assim que eu sou na rua, brincando com os amigos. Mas agora tem aquela outro adolescente que, de repente, como você mencionou, ele se fecha de uma tal maneira que quanto mais histérica a família for, mais ele vai se fechando em sua própria dor. Então tem essas extremidades aí. Por isso que a gente precisa também não só olhar para o adolescente, o comportamento dele. Sim, é extremamente importante isso. Mas é olhar também o entorno do adolescente. Os pais, a família onde ele vive, a casa, a vizinhança, o colégio, quais são os amigos. Tudo isso é extremamente importante, porque tudo influencia. Nessa fase da transformação do adolescente, vem como várias bombas, o bombardeio o tempo inteiro. Tá? E sempre ele vai se sentir bombardeado assim, no julgamento. Ele se sente julgado o tempo inteiro. E, na realidade, o que ele está buscando é autonomia, né? E nós, pais, temos que nos tornar desnecessários para os filhos. Então, encaminhá-los, né, de uma forma com que eles vão mesmo se distanciando, né, que vão viver a própria vida,
né? Isso é importante. E não ficar, às vezes, com um filho dentro de casa que já tem 50 anos e que vai continuar lá com 50 anos. Os pais têm que tornar desnecessário. Vai, tem que soltar, né? Claro que tem exceções, como falei. Soltar. Hã? Tem que soltar. Várias... Eu vejo pais aí, tipo, segurando, é meu bebê, é meu bebê. É, o que não pode é segurar o bebê, exatamente. E o que ocorre, então, com esses adolescentes? Até a gente já falou um pouquinho, né? Eles são frágeis, né? Eles estão em formação, eles não aceitam coisas que vêm do adulto, porque eles já se acham, né? Então, eles acabam ficando mesmo intratáveis e difíceis de lidar mesmo, né? Uma situação complicada. E nesse processo de luto da infância, ele tem que perder essa situação para conquistar mesmo uma vida adulta, né? E para ser adulto, né? O que eu preciso no caso? Veja bem, eu tenho... Boa resposta aí, viu, Rô? Tem muitos adultos que ainda não entenderam que já está que na não hora de ser adulto. entenderam. Então, vamos colocar, né? Em primeiro lugar, eu preciso viver sem medo de brincar como uma criança, né? Eu tenho que ter essa alegria, essa criatividade, né? Não posso ter vergonha de me mostrar como obediente, porque às vezes ele até quer, mas não, eu tenho vergonha, porque o que o outro vai falar? É sempre o outro, né? Não ser... Julgamento. Oi? Julgamento. Julgamento. Não ser dependente financeiramente dos pais, né? Aí sim eu me torno um adulto. E tem que amar, né? Eu acho que é amar a si próprio e ao outro. Aí chegou na questão do adulto de fato, né? Muitos pais acabam perguntando assim para mim, como que eu lido com esse adolescente que está em crise, né? Bom, nós já falamos que ocorre mais ou menos entre 12 e 16 anos, é a fase pior, que é a fase mesmo desse jogar, né, para fora essa infância e poder mudar. Uma outra coisa que preciso atentar, né, é quando esse comportamento ele exacerba mesmo, né, quando ele aparece brusco, né, de uma forma assim, opa, tá espancando a mãe. Entrou numa overdose, né? Ou aquele jovem que é muito introvertido acaba tentando um suicídio. Então, tudo isso eu preciso pôr atenção, não só no lar, mas na escola e na sociedade, né? Aquela criança que fica confinado no quarto também não é legal. Alguma coisa ele está sentindo. Então, eu teria que aproximar mesmo dessa criança. Em primeiro lugar, se for um caso grave, esses que estão batendo, por exemplo, tem que encaminhar. Não tem como, tem que encaminhar para alguém que trabalhe com ele, né? Porque é um caso grave, é emergencial, senão ele vai se tornar futuramente com a mulher, com os filhos. Isso não pode acontecer. Agora, e se essa criança, esse adolescente, né, não aceita ir para um analista ou ir para um psicólogo ou para um psiquiatra? Quem deve fazer? Claro que o pai, né? Porque o pai também está desestruturado, também está desorientado. Então, ele indo, pelo menos com uma, duas conversas, ele vai saber como lidar com essa criança ou com esse adolescente de uma forma diferenciada, né? Nós não podemos esquecer que a gente copia muito o modelo dos pais, dos nossos pais. Como os nossos pais agiram conosco, a gente acaba agindo com os nossos filhos. Mas aí eu tenho que parar e pensar, poxa, mas se eu não gostava de tal coisa, por que eu estou reproduzindo isso nos meus filhos? Né? Então, lembrar sempre que o mundo mudou e os filhos mudaram e eu não posso mais repetir aquilo que meus pais fizeram comigo, né?
Claro que não é o caso de todos, mas há aqueles casos mais graves que tem realmente que pôr atenção. Então, a É gente o tem que bom senso, analisar né? O equilíbrio. os tipos de pais que a gente encontra por aí. Então, por exemplo, um pai que é muito autoritário e que está cheio, hein? Cheio, Uhum. né? Porque copiando o Autoritarismo. modelo dos pais, não tem dúvida. Então, eles agem de uma forma muito rígida, muito autoritária, e só ele que fala e diz assim: aqui quem manda sou eu, cala tua boca. E você tem que obedecer, né? Então, esse tipo de pai é o autoritário. Se a criança ou o adolescente obedece, qual vai ser o final dele? Uma criança apática, porque o pai está sendo muito Submissa. autoritário, tem que obedecer, né? Uhum. Conclusão, lá do trabalho, né? Onde eu vou trabalhar, eu vou obedecer, mesmo que contrariado, mas eu vou obedecer meu patrão, né? No caso, o chefe. E um outro caso que pode acontecer, ele ficar na dependência do pai a vida toda. Então, esse pai autoritário faz isso. Então, não deixa a menina sair de casa para casar, né? Agora menos, mas antigamente ocorria mais isso. E o pai permissivo já é o contrário. Quem manda é o filho. Tudo pode, né? E o filho acaba tornando tirano, que também não é bom. Aí a criança não sabe se frustrar, porque o pai nunca ensinou, nunca disse não. Então, tudo é permitido. Nada, não tem limite para nada. Isso não é bom. E o terceiro tipo de pais que eu trago é o pai assertivo, né? Que é exatamente aquele que se conecta com os filhos, aquele que se comunica de uma forma adequada, sem os gritos, sem os berros, né? Negociando com a criança. Então, nesse caso, o filho já vai ser mais respeitoso, vai ter mais equilíbrio. É o pai que é mais paciente. E esse, eu diria que é o tipo de pai ideal, né? Agora eu Na verdade, é o desafio, equilíbrio, né? Né, é o Rose? equilíbrio. É o Eu equilíbrio. Tudo que é desafio de os mais ou pais, de moça. menos, né? É, Tudo que é de eu mais ou de desafio menos os pais atrapalha, nesse gente. momento. Pode Estamos falar. batendo aqui. Eu desafio os pais nesse momento a verificarem se eles são autoritários, permissivos ou se eles são os assertivos. Então faz uma reflexão profunda, porque tem consequências, né? Com certeza Lembrando que tem assim, consequências. galera, a gente não está aqui para julgar ninguém, a gente está trazendo Lógico que não. informações, tá? Para abrir, Reflexão. expandir a mente, né? E ver aí Exato. o que eu posso, eu como mãe, posso fazer de melhor, não só para o meu filho, mas para mim também, para minha família. Porque isso que é importante, né? Como você mencionou agora, há um pouquinho atrás, que o pai precisa, se ele não pode levar o adolescente para um tratamento, uma terapia, por exemplo, que vá o pai, Vão, né? pai? Porque é preciso. Mas aí é que tá. Sim, o adolescente ele está em transformação, ele está com os seus conflitos internos, tal, e até os externos. Só que nós adultos também precisamos cuidar da gente, olhar para dentro da gente e ver o que eu posso estar melhorando, o que eu estou fazendo, que inconscientemente estou Sim. repetindo padrões, por Uhum. exemplo, da maneira como os meus pais foram educados, que me educaram e que eu estou repetindo. E só lembrar um pouquinho da sua fase de infância, da sua fase da adolescência. O que seus pais faziam que você não gostava, que te magoava? Então, pera lá, será que você não está repetindo isso com o seu filho? Então, olhar É. para dentro de si é extremamente importante, sabe? Não é só apontar o dedo e falar que o adolescente é isso ou é aquilo. Não, mas é olhar para dentro de si também, tá? Mas e eu? Que nem teve uma pergunta aqui, ó, do Moacir Educar. Ele perguntou o seguinte, Rô: adolescente se educa? Se educa? Eu vou falar por mim. Sim, Pode falar. educa. Só que a gente só vai se educar a partir do momento, educar o adolescente, principalmente quando ele está nessas extremidades,
emocionais, sabe, de seus conflitos internos, estão extravasando através do seu comportamento, que eles estão gritando por ajuda, sabe? Embora não fale verbalmente, mas o comportamento deles dá para a gente ver que muitos estão gritando, me ajuda, por favor, que eu não estou me aguentando, sabe? Então, a gente vai conseguir ajudá-los, vai conseguir educá-los, desde que também a gente se eduque, se reeduque, tá? Como? Qual é o caminho? A comunicação. E eu aconselho a comunicação não violenta, porque apontar dedos vai afastá-los cada vez mais e vai afastar a gente também cada vez mais de nós próprios, entendeu? Porque a gente não quer ser julgado, isso machuca a gente, então por que eu vou julgar o outro? Então, eu cuidar de mim, olhar para dentro de mim é extremamente importante, porque se eu estou doente, eu não vou conseguir ajudar quem quer que seja, eu também preciso de ajuda. Então, sim, se for o caso, o pai ou a família inteira vá para uma terapia, seja uma terapia familiar, que seja apenas individual, mas é essa busca de alternativas, de auxílio profissional, se for o caso. Não é falar só com um amigo, porque o amigo também vai ter os problemas internos dele, também vão ter seus conflitos internos, suas crenças, sabe? Então, isso tudo pode complicar ainda mais, em vez de ajudar, de auxiliar. Então, o profissional é extremamente importante por conta desse diferencial. Ele vai direto ao ponto que, de fato, vai ajudar você e a sua família. Sim, e acredito que a educação principal, aí, o fundamental, é realmente essa mudança de olhar que os pais devem ter, essa escuta privilegiada, para que, principalmente quando o adolescente está em crise, você poder atuar. E, como que eu diria, algumas atitudes são importantes, né? Eu vou pedir licença até para colocar para vocês. Então, saber esperar a hora certa, né? E entender que esse momento, ele precisa de ajuda, sim. Ele precisa dessa educação, eu diria, entre aspas, né? Porque não é chegar impondo, mas dialogando. Nem passar a mão pela cabeça. Com a comunicação, nem passar a mão na cabeça, tem que ter limite, sim. Separar, né, as atitudes do filho, né, dos atos dele, porque ele nunca deixou de ser seu filho, mas o que ele está fazendo? Se ele está atuando de uma forma inadequada, o que eu tenho que fazer? Sentar, acolher, dialogar, né, conversar com o filho, para ver o que eu posso ajudá-lo nesse momento complicado, né? Negociar com essa criança, né? Dialogar e de forma, assim, comunicativa, né? Bem adequada, mas fazendo perguntas e nunca dando respostas, né? Porque a hora que você pergunta, ou ele te pergunta, por exemplo, alguma coisa, você faz uma nova pergunta em cima, para que você vá prolongando... Responde com outra pergunta. Responde com outra pergunta, né? Porque é um processo muito interessante esse e que ajuda bastante. Então, o diálogo é importante. Fundamental, nunca comparar, né? Nunca comparar seu filho com um filho do outro, com a própria irmã dentro de casa, com outro filho, com o vizinho, com o primo, porque é julgamento. Uma outra questão muito importante é o cuidado com as palavras, né? Palavras positivas ajudam muito. Agora, as palavras que são negativas, elas viram mensagens bruxas, né? O que seria aí uma mensagem bruxa? Ela se confirma. Então, se um pai falar, você é um vagabundo, você é um imbecil, você é preguiçoso, isso acaba se confirmando. Então, uma hora que ele acredita. Ele introjeta, acredita e passa a fazer parte dele. Então, precisa tomar cuidado. Uma pessoa de fora pode ajudar nesse momento de crise, esse adolescente. Por exemplo, um professor, uma avó, alguém que você sabe que ele gosta muito, essa pessoa pode intervir por você, porque é difícil, às vezes, aceitar o pai, né? Ser assertivo... Só, tá? Ser assertivo com o filho, né? E a gente tem que ter essas perdas necessárias, né? Então, por exemplo,
fazer o luto do bebê dócil que a gente tinha, né? E lidar com o filho real que a gente tem neste momento. E não como você idealizou lá na maternidade, por exemplo, ou antes. O filho é como tem aí no momento. Então, analisando. Para nos ensinar, né? Para fazer a gente amadurecer também, né? Como ser humano. Eu só gostaria de dar umas dicasinhas para os profissionais, porque eu sei que às vezes entram alguns profissionais, professores mesmo, psicanalistas, psicopedagogos. 3 minutinhos, Rô. Né? Hã? 3 minutos. Vai. 3 minutos. É rápido. Então, a gente nunca citar a palavra ajuda. Eu vou te ajudar, porque ele abomina, né? Não infantilizar o adolescente, porque ele também não gosta. Ouvir mais do que falar. Então, escute mais. É muito importante. Aí você tem que bancar o psicanalista mesmo. Escuta, escuta, escuta. Comunicar de forma, comunicar de forma bem clara, colocar no lugar do adolescente. Aquilo que você falou, o pai também tem que se colocar como eu fui antes para poder entender hoje o meu filho, e inclusive o terapeuta, né? E não julgar, não ter mesmo preconceito em relação nenhuma. Para finalizar... Não, pode finalizar, depois eu finalizo aqui com uma resposta do Macedo. Eu só gostaria, assim, de finalizar falando uma frase aí do Albert Einstein, que ele fala em 3 regras básicas. No caos está a simplicidade. No conflito está a harmonia. No meio da dificuldade está a oportunidade. E a oportunidade, eu diria, agora sou eu, né? Escutarmos, escutarmos, escutarmos para alterar a situação e a nossa comunicação adequada. É isso. Espero que tenha contribuído com alguma questão. Bastante. Galera, vai dando um joinha aí se gostou da live, de todo o conteúdo aqui. Isso é importante para a gente saber, tá? Moacir, você perguntou aqui, qual o melhor programa para se trabalhar com jovens nas escolas, oficina ou palestras? Pela minha experiência, eu escolho oficinas, tá? Porque palestras, normalmente, eles se distraem fácil. Então, qualquer coisa é motivo para dormir, para desconcentrar. A oficina, eles têm agilidade, têm dinâmica, tá? Então, eles entendem melhor o que você está passando, tá? Eu acrescentaria contando histórias. Também. Contando histórias. Só que tem que saber contar a história para o adolescente. Na oficina, contando histórias. Não, sim, mas o contar história também tem que saber como lidar com um adolescente para contar as histórias, senão eles tiram sal nessa cara. Gratidão, obrigada mesmo de coração por você estar aqui com a gente, trazendo todo Eu que agradeço o teu convite, né? Maravilhoso. Tá? Galera que está aqui com a gente, ficou aí o tempo inteiro, gratidão, tá? Então, vou estar sempre trazendo profissionais para acrescentar cada vez mais conteúdo aí, mais informações para a gente abrir a mente aí como pais e ajudar essa galera toda que está precisando muito do nosso apoio, do nosso auxílio. E não esqueça de dizer quem foi que ganhou o livro. Eu pus aqui já. Eu não consigo falar o nome dela, mas Dat Millet, é isso? Não lembro, não sei se estou pronunciando correto, mas eu já falei que foi ela que ganhou. Ela foi a primeira pessoa a entrar na live. Então, legal. Mas aí depois eu chamo ela no privado. Pede para passar o endereço, tá bom? Isso, um beijo a todos. Galera, gratidão. Obrigada, Rose. Grande beijo para vocês todos e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.